Mateus capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta noite. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar o Sermão do Monte, o primeiro discurso de Jesus, o primeiro sermão de Jesus. É o sermão mais importante do ministério de Jesus. É o sermão que inaugura o reino. Então, se você quiser saber o que o reino de Deus é, no que o reino de Deus está baseado, você precisa estudar o Sermão do Monte. Então, o texto que nós lemos aqui, ele fala de um assunto, e eu não sei se você percebeu qual é esse assunto. O assunto é julgamento. O que é julgamento? E este texto aqui é um dos mais interpretados de maneira equivocada pelas pessoas. Quem é que nunca ouviu a expressão, ou quem já ouviu: ninguém vai me julgar, quem me julga é só Deus?
Não julgueis para não ser julgados. Quando você vai conversar com uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada, ela já olha para você e cita esse versículo e joga na tua cara. Não julgueis para não ser julgado. Não venha com essa história, porque a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados. E aí, o texto todo fala de julgamento. E o que nós vamos estudar hoje é exatamente sobre isso. Os súditos do reino de Deus devem saber julgar. Então esqueça aquela ideia de que nós não podemos julgar ninguém. Nós vamos entender aqui o que significa, por que nós não devemos julgar, quando não devemos julgar e quando devemos julgar. Mas só de cara, a Bíblia diz o seguinte, Paulo falando, julgai todas as coisas. O que é julgar? Vamos entender sobre julgamento. Julgamento é você analisar os fatos, certo? Então você julga? Julga porque você analisa os fatos o tempo todo. O tempo todo nós estamos analisando se uma coisa é boa ou ruim. Julgar significa fazer uma análise de algum fato, qualquer fato, e principalmente pecado. Nós estamos o tempo todo, na nossa mente acontece o julgamento instantâneo. Eu começo a ter um pensamento assim, de repente aparece uma voz, a voz do Espírito que fala, não continue com esse pensamento, porque esse pensamento não agrada o Senhor, esse pensamento é pecaminoso. Se alguém descobriu o que você está pensando, a situação ficaria complicada, você ficaria numa situação muito difícil. Então você julga o que está pensando e para de pensar, e muda de ideia. Então o tempo todo nós estamos julgando. Por exemplo, você está sentado aí, você está fazendo o que agora? Analisando o que eu estou falando e recebendo no coração, não é isso? Você está analisando toda a palavra, recebendo, guardando no coração. Então você está me julgando. Há um julgamento acontecendo aqui. Há um julgamento acontecendo na sua mente agora. E você precisa fazer isso. Então, Jesus, ele termina o seu sermão trazendo entendimento para nós, para os seus súditos, dizendo o seguinte: fiquem alertas a tudo que acontece à volta de vocês, a tudo que vocês ouvem, para trazer para o coração, ou para descartar do coração. Tem coisas que você ouve e você traz para o coração. Tem coisas que você ouve e descarta, porque essas coisas prejudicariam a sua vida. Isso é julgamento. Então o crente precisa julgar. Jesus termina o seu discurso com essa exortação: eu quero que vocês julguem, mas julguem da maneira certa. Então nós vamos falar 7 coisas aqui sobre julgamento, que vão ser muito importantes para a sua vida, porque enquanto eu preparava esse texto, foi muito importante para mim, e está sendo muito importante para mim. Primeira coisa, precisamos aprender a julgar. Nós não sabemos julgar direito. Então Jesus ensina aqui, do versículo 1 até o versículo 6, ele ensina como nós devemos julgar. Jesus ensina que da mesma forma, veja só, que você julga, você será julgado também. A mesma régua com que você mede alguém, você também será medido. Então, do mesmo jeito que você tem um pensamento de alguém, essa pessoa vai ter um pensamento de você. Então Jesus, ele fala algumas coisas que são muito importantes no processo de julgamento. Primeiro, o perigo de você ver o defeito só dos outros. E aí Jesus cita um exemplo aqui. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu? Porque os escribas e fariseus, e ele está falando para eles aqui, aqueles religiosos da época, eles falavam assim: deixa eu tirar um cisquinho do teu olho aqui, você está fazendo uma coisa errada aqui. Só que Jesus fala, você tenta tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não percebe que no teu olho tem uma trave. Essa trave aqui é aquela madeira que coloca na janela. Não sei se você já morou em casa de janela de madeira, que ela tem 2 folhas, e aí você fechava, e aí para travar você colocava uma tramela. É essa palavra, né? Coloca a tramela. E Jesus, exatamente essa palavra. Você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas não percebe uma tramela no teu. Você tem um pedaço de madeira no teu olho, muito maior. Então, tome cuidado quando você for julgar, para não ficar vendo apenas o defeito das outras pessoas. Aliás, eu tenho que desconfiar quando alguém começa a falar mal de todo mundo, quando alguém começa a achar defeito em todo mundo. Um exemplo, naquela igreja ali,
ninguém presta. Ela falou, de certa forma, o que ela está dizendo, ninguém presta, ninguém vale nada, não escapa nenhum. Se Jesus voltasse hoje, ninguém ia para o céu. Todos ali são condenados. Então você desconfia dessa pessoa, porque não pode, num grupo dessas pessoas, todos não terem nenhum compromisso com Deus. É certo que alguma pessoa, um ou outro, vai ter uma vida complicada, mas eu não posso dizer que todos estão em pecado, porque tem gente que atira, igual uma metralhadora, achando defeito só nos outros. Fulano não presta, alguma coisa tem que ter, alguma coisa boa alguém tem que ter. Então, a primeira questão do julgamento, cuidado para você não ver o defeito só dos outros e não perceber os seus. Você precisa tirar o teu defeito, tirar a trave do teu olho. Jesus mostra que o processo de julgamento é você fazer uma limpeza na sua vida, para então poder ajudar o próximo. Então, tirar a trave do olho, tira, limpa, e eu posso tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu preciso reconhecer quais são os meus pecados, para depois então eu estar pronto para reconhecer o teu pecado e poder te ajudar a você abandonar ele, poder te ajudar a conseguir ficar mais perto do Senhor. Então, quando nós não sabemos julgar corretamente, nós não temos discernimento do que é importante, nós fazemos o que o texto fala no versículo 6, não dê o que é santo aos cães. Porque o que estava acontecendo lá? Eles iam no templo, pegavam um animalzinho, porque antes de Jesus morrer na cruz, como que o pecado era perdoado? Matavam um carneiro, derramavam o sangue no altar, e o pecado era perdoado. E aí eles matavam esse carneiro, cortavam o carneiro em pedaços, e davam para o cachorro que estava ali. Cachorro é um bicho que está em todo lugar. Eles entravam no templo, ele entra na igreja, ele está em todo lugar. Quando você coloca o lixo, ele já vem correndo para mexer no seu lixo. O cachorro está em todo lugar e estava no templo. E Jesus fala, não dê a carne do sacrifício para os cães, porque eles não entendem o que está acontecendo ali. Era só o sacerdote que podia comer essa carne. Também não dê pérola para porco. Quando você vai fazer um julgamento, conversar com uma pessoa, às vezes essa pessoa não entende o que você está falando, não valoriza o que você está falando, e ele é como porco, que acha que uma pérola é uma ervilha, um feijão. Ele não consegue discernir o que é certo. Então, é aquela pessoa que não quer saber da palavra do Senhor. Então, a primeira questão que eu tenho que aprender a julgar, é se uma pessoa, primeiro, se eu não tenho uma trave no olho, se eu tenho que tirar a minha trave, os meus pecados, para depois ajudar você a vencer os seus pecados, e eu preciso discernir, o que é santo, o que eu tenho que guardar como valor, e tem coisas que eu não tenho que dividir com ninguém, porque eles não estão valorizando. Quer ver um exemplo? Você convida uma pessoa para vir na igreja, você estuda a Bíblia com ele, 1 ano, 2 anos, e ele não muda de vida, ele teima em continuar na mesma vida, ele é um porco, com perdão da palavra, que não quer sair do chiqueiro, ele quer continuar na mesma vida. Não fique tentando mais, fala, Senhor, está na tua mão, o dia que esse homem se converter, o dia que essa mulher se converter, eu vou lá, estar junto com ele, mas enquanto não se converter, ele não está pronto para receber a palavra. Então, Jesus, ele manda eu e você aprendermos a julgar, precisamos aprender a julgar, também nós precisamos orar para julgar, é o segundo ponto. Como que eu aprendo a discernir o que é certo e o que é o errado? Orando. Então ele fala, a partir do versículo de número 7, pedi e dar-se-vos-á. Oração, o que é? Pedir ao Senhor. Qual é a promessa que você tem se você pedir? Você receberá. Qual é a promessa que você tem quando você bate? A porta será aberta. Todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. E Jesus usa um exemplo. Ele fala assim, peçam a Deus sabedoria para vocês entenderem todas as coisas. Peçam a Deus para as suas necessidades. Aliás, quem tem alguma necessidade aí, diz amém. Quem está com alguma necessidade no coração hoje, sabe o que você tem que fazer com essa necessidade? Colocar aos pés do Senhor. Ore. Coloca aos pés da cruz. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Jesus falou assim, qual é o pai que se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Então imagine que o seu filho, na época, qual que era a comida que eles tinham? Pão e peixe. Eles pescavam os peixes,
peixe pequenininho mesmo, secavam no sol e guardavam com sal, secavam com sal e fazia como se fosse uma carne seca, um bacalhau. E eles comiam esse peixe junto com o pão. Essa era a alimentação básica deles. Quando tinha a colheita de trigo, de cevada, eles aumentavam a sua dieta, mas basicamente era pão e peixe. Então quando o filho chegava, mãe, eu estou com fome, pai, eu estou com fome, me dá um peixe. Imaginou o pai maldoso, você vai comer uma cobra, e coloca ali para ele. Ou você fala assim, o filho chega, pai, me dá um pão, você quer um pão? Pois receba uma pedra. O que você faria com um pai desse? E Jesus fala, se vocês que são maus, e nós somos mesmos maus, sabemos dar coisa boa para os filhos, imagina Deus. Então aprenda a pedir, e peça discernimento. Senhor, eu tenho que aprender a escolher o certo e o errado, eu preciso aprender o que fazer da minha vida. Você está ouvindo a palavra de Deus agora, e essa palavra está entrando no seu coração. Peça a Deus para você colocar em prática, para ter forças para colocar em prática essa palavra. Então, Jesus nos ensina a orar, porque quando nós oramos, a promessa é, você será atendido. Tiago fala assim, vocês não têm nada porque vocês não pedem, e quando pedem, pedem mal, para esbanjar nos prazeres e deleites. Então, por que nós não temos algumas coisas, ou não temos mais do que nós já temos? Porque nós estamos pedindo pouco. Ore por você, ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho, peça, bata, busque. Então Jesus incentiva a oração para aprender o verdadeiro sentido da palavra, para poder julgar corretamente, escolher o que é certo e errado neste mundo. Mas há uma terceira verdade aqui, você precisa aprender a julgar a maneira de viver. Olha só, você precisa aprender a julgar a sua maneira de viver. E aí está no versículo de número 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aqui tem um princípio interessante. Aqui é um resumo ético da lei. O que você quer que faça com você? Faça isso para a pessoa. Normalmente nós somos muito egoístas, e nós queremos que as pessoas façam determinadas coisas para nós, que as pessoas nos sirvam. E o texto fala, tudo que você quiser que as pessoas façam para você, você precisa fazer para elas também. É uma lei, é a ordem do Senhor, e nós temos que julgar a nossa vida. Será que nós estamos fazendo isso na nossa vida? Eu estou servindo as pessoas do mesmo jeito que eu gostaria de ser servido? Eu estou amando as pessoas do mesmo jeito que eu amo as pessoas do mesmo jeito que eu sou amado? Eu estendo a mão para as pessoas do mesmo jeito que elas estendem para mim? Então, a terceira ênfase do julgamento aqui, eu preciso julgar a maneira certa de viver. Olha para a sua vida e pensa como que ela está, e chega numa conclusão, eu tenho que mudar algumas áreas. Eu falo agora para casais. Você que é casado, diz um amém bem forte aí. Muito bem. Esse amém é cheio da graça e da misericórdia do Senhor. E aí você fala, no casamento acontece muito isso. No casamento um pede, ela não me ajuda, ela não faz algumas coisas para mim, só eu que tenho que... Ela fala a mesma coisa, só eu que trabalho, só eu que faço as coisas. Pastor, a gente saiu da igreja aquele domingo, depois daquele culto abençoado, chegamos em casa, não me ajudaram, ninguém me ajudou a lavar a louça do almoço, só eu sozinha lá. Então, a ideia é, tudo que você quer que as pessoas façam para você, faça para elas. Plante coisas no coração das pessoas. O contrário também é verdade. Se você fala mal das pessoas, alguém vai falar mal de você também. Se você é maldoso com as pessoas, serão maldosos com você. Se você planta sementes boas, vai colher sementes boas. Mas quando você colhe sementes ruins, sementes de plantas daninhas, ervas daninhas, você vai colher essas coisas também. A Bíblia diz, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também se fará. Oséias fala, plantaram ventos, colherão tempestades. Então faz uma análise da sua vida, no que você precisa mudar? Faz um julgamento, eu estou errado nisso,
eu devo ajudar mais em casa, eu devo ajudar mais meus pais, eu devo ajudar mais a minha esposa, marido, eu devo ouvir mais, eu devo ser mais paciente, eu preciso ter mais paciência com as pessoas, eu preciso me envolver mais com as coisas de Deus. Então, tudo o que você quiser que as pessoas façam para você, faça para elas também. Esse é o terceiro ponto do julgamento, a maneira correta de viver. Mas há um quarto aqui, você precisa julgar em que caminho você está. Nós precisamos julgar em que caminho nós estamos. Olha só, versículo de número 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora você olha para a sua vida e pergunta assim: em que caminho eu estou? Será que eu estou no caminho largo ou estou no caminho estreito? O texto diz: entre pelo caminho estreito. A melhor porta é a porta estreita, porque essa porta não cabe nada, só você. A porta do céu é uma porta tão estreita que ela é personalizada para você. Não passa a esposa, não passa o marido junto, não vai o pai, não vai a mãe, não vão os filhos. É tão estreita que nem a carteira passa. Quando você viaja e vai fazer o check-in lá no aeroporto, você entra na área de embarque, a moça fala: tira tudo, senhor, tira o sapato, tira cinto, tira a carteira, celular, e passa pelo detector de metais. O céu é muito pior que aquilo. O céu é muito mais severo que aquilo. A porta estreita não passa chave de carro, não passa carteira, não passa escritura da fazenda, escritura da casa, não passa documento do carro, não passa ouro, as joias ficam, as roupas ficam, não passa nada, ela passa só você. A outra porta larga, ela diz: venha, você é convidado, do jeito que você está, fique do jeito que está, com o teu pecado, com os teus vícios. Afinal você é assim mesmo, dá vazão ao que você gosta, vai, seja feliz, deixa esse coração, extravasa, vai, viva a sua vida, aproveite a vida. A porta larga, a Bíblia diz que conduz para a perdição. No final do caminho largo tem o inferno esperando todo aquele que não quis abrir mão de algumas coisas na vida. A porta larga é o caminho do inferno, e Jesus disse: entrem pela porta estreita. O caminho do céu não é fácil. Seguir a Cristo aqui, meus irmãos, é comprar uma guerra, às vezes com a família, é comprar uma guerra com parentes, com colegas de trabalho, é comprar uma guerra com você mesmo, é declarar uma guerra aos desejos do coração. E você diz: não posso mais fazer isso, isso aqui não cabe mais na porta estreita, não vou passar com esse vício na porta estreita. Então julgue se você está no caminho estreito ou no caminho largo. Eu quero convidar você, se você está no caminho largo, a vida solta, que não precisa fazer nada, aliás, para ir para o inferno não precisa fazer nada, é só deixar a vida seguir como está. Não se preocupe com nada, durma bem, aproveite a vida, e o inferno estará lá esperando. Agora, seguir a Cristo, eu quero convidar você que está no caminho largo, a vir para o caminho estreito. Quer dizer, eu creio em Cristo, eu abro mão dos vícios, eu abro mão dos erros, dos pecados, eu abro mão das mentiras, eu abro mão de tudo aquilo que não agrada a vontade do Senhor, e eu entro nessa porta estreita, no caminho estreito, rumo ao céu. E eu pergunto a você: em que caminho você está? Você tem que saber essa resposta. Você precisa saber. O que está acontecendo hoje na igreja evangélica é que a porta estreita foi alargada. O caminho pedregoso, cheio de pedras, foi terraplanado. Contrataram uma empresa, não sei de onde, que tirou as pedras do caminho. E as igrejas agora estão dizendo: aqui você pode tudo. Aqui você pode ser quem você quiser. Aqui está tudo tranquilo. Eles estão deixando a porta, o caminho estreito, largo. Só, meus irmãos, o caminho que foi alargado deixa de ser o caminho do céu. Ele já foi comprado pelo inferno. Foi apenas um atalho do inferno. Então, mesmo que você ouça uma mensagem pintada com um verniz bíblico,
uma mensagem que diz que é de uma igreja, mas que não prega o arrependimento dos pecados e a fé inteiramente em Cristo, essa pessoa ou essa igreja está enganando você. Já é o caminho largo e eles já não percebem. Então, entre pelo caminho estreito, entre pelo caminho onde você precisa deixar pecados de lado. E eu não sei quais pecados você precisa deixar, eu não sei quais vícios você precisa deixar. Dá uma julgada na sua vida, olha para a sua vida e diz: estou no caminho, eu acho que isso aqui é coisa de caminho largo, eu vou passar para o estreito. Meus irmãos, é uma luta, mas é uma luta que é recompensadora. Seguir a Cristo é a melhor experiência que você vai ter na sua vida, pode ter certeza disso. Se você começar a seguir a Cristo aqui, e não chegar no último dia, você fala assim: chama aquele pastor, eu vou lá. Eu acho que você nunca vai falar: eu me arrependo do dia que eu fui para a igreja. Eu podia ter bebido mais, eu podia ter dançado mais, eu podia ter namorado mais as meninas de todo mundo, eu podia ter roubado mais, eu podia ter ficado mais rico, porque me chamaram para a igreja. Você nunca vai dizer isso. O contrário é verdade. Quando a pessoa morre sem Cristo no caminho largo, ele chega lá no último dia e ele fala assim: eu poderia ter ido para a igreja, eu poderia ter deixado os meus pecados, eu poderia ter me arrependido, agora é tarde demais. Ele morre sem Cristo, morreu no caminho da perdição. Então eu convido você a caminhar no caminho estreito. Eu já caminho no caminho estreito há alguns anos, e eu não quero mais voltar para o caminho largo, e nem você. Não adianta, é muito ruim o caminho largo. O caminho largo, depois que você conhece o caminho estreito, se torna terrível. Você precisa estar nesse caminho. Aqui é o teu lugar. Você pode dizer isso: aqui é o meu lugar? Aqui é o meu lugar. Eu estou no caminho estreito, eu estou na porta estreita, e é para lá que eu vou, é para o céu que eu vou. Então julgue em que caminho você está. Mas tem uma quinta ideia: você também precisa aprender a julgar os profetas e todos os crentes. Olha aqui o versículo de número 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aí no versículo 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, depois que você analisa a sua vida e vê se você está no caminho certo, vê se você está fazendo para os outros o que gostaria que os outros fizessem para você, vê se você já tirou o cisco do teu olho, a trave do teu olho, para poder tirar o olho do outro, o cisco do outro. Aí você está preparado então para fazer o julgamento do que você ouve. Senta na igreja. E ele diz aqui: acautelai-vos dos falsos profetas. O falso profeta é aquele que prega uma mensagem falsa. Ele engana as pessoas, ele é do caminho largo, mas ele está no caminho estreito, dizendo assim: eu sou também de Deus, eu estou falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Então Jesus fala: tome cautela, porque eles são como lobos roubadores. Por dentro eles são lobos, por fora são ovelhas. E aí então Jesus manda a gente fazer algumas coisas com eles. Dá uma olhada nos frutos deles. Eles são reconhecidos pelos frutos. Você não pode colher uva de um espinheiro. Quando você vai colher limão, o que você espera achar no pé de limão? Limão. É muito estranho quando você acha uma jaca lá. Tem alguma coisa muito errada. Não funciona dessa forma. Então olhe uma pessoa e veja se ela tem frutos. Quais são os frutos que o falso profeta tem? O falso profeta, ele ama o dinheiro. A mensagem dele sempre vai girar em torno de dinheiro. Ele é sensual, ele ama a sensualidade, é depravado, ele é bajulador. Se você vai na igreja de um falso profeta, ele te abraça e fala assim: ainda bem que você veio, porque se você não viesse aqui, esse culto não teria graça. Aí você fala: nossa, ele falou um negócio desse para mim. Cuidado, é bajulação. E ele ama o poder. Isso é fruto do falso profeta.
Outra coisa que eles têm, eles chamam Deus de Senhor, mas não fazem a vontade do Senhor. Então eles têm uma aparência de crentes, e eles dizem aqui, Senhor, Senhor. No último dia eles vão falar, no teu nome, Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios e fizemos milagres. Então esses falsos profetas pregavam a palavra, profetizaram, expulsaram demônios e fizeram curas e milagres. Esses falsos profetas, eles serão condenados pela sua iniquidade. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Então Jesus pede para nós observarmos os crentes e os falsos profetas. Observe todo mundo. Hoje a gente tem muito crente no Brasil. O Brasil é um país que é reconhecido pelo crescimento da igreja. A maioria da população brasileira é cristã. E também nós temos aí uma grande maioria de evangélicos. Mas como são esses evangélicos? Meus irmãos, um tempo atrás, não sei se você lembra, pesquisa depois no YouTube, tarefinha de casa. Digita lá assim, oração da propina. E você vai ver um grupo de crentes, lá em Brasília, que recebeu propina do governo, e aí quando receberam aquele dinheiro em espécie, porque a propina sempre é em espécie, aquele bolo de dinheiro, colocaram ali, abraçaram um ao outro e oraram. Oh Deus, abençoe, que nunca seca essa fonte. Meus irmãos estavam dentro da igreja, diziam que eram crentes, mas estavam recebendo propina, eram corruptores. Então, qual é o fruto? Você precisa olhar as pessoas e falar, tem fruto na vida? Se tem, eu vou ouvir. Se não tem fruto, eu não vou ouvir nada do que você diz. Então Deus manda, o Senhor manda, a gente aprender a julgar os profetas e a todos os crentes. Observe os crentes. Chega uma pessoa para você e fala assim, ó, eu quero comprar tal coisa sua, quero trabalhar para você. Ah, o detalhe, eu sou cristão. Aí você dá uma olhada nele e fala, vamos ver os frutos? Será que eu posso entregar a chave para esse cristão? Será que eu posso entregar o caixa da empresa para esse cristão e ele não vai roubar? Qual o fruto que ele tem? Observe o fruto das pessoas na igreja. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas ele continua no pecado. Ele continua numa vida dupla. Ele continua traindo a esposa, continua traindo o marido, ele continua iludindo as pessoas, ele continua roubando, ele continua mentindo, ele continua numa depravação total. Ele não mudou de vida. Ele só está aqui, achando que estar aqui o transformará num cristão. Quem ele está enganando? Ninguém. Deus não se engana e você também não se engana, porque nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Aprenda a julgar. Jesus manda julgar. Quero dar uma olhada no fruto, dá uma voltinha aí. Tem fruto? Se tem fruto, você é meu irmão. Se não tem, saia daqui, em nome de Jesus. Agora, nós somos chamados para analisar isso tudo, mas eu também tenho que analisar e julgar onde eu estou fundamentado. E a sexta lição é essa: eu preciso julgar os meus fundamentos. Observe o versículo de número 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Jesus contou uma história aqui, de duas pessoas. Todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, um lugar alto. Demorou para fazer, escavou lá na pedra e construiu a sua casa. Veio a chuva e não aconteceu nada, porque a casa dele estava construída sobre a rocha. Já um outro homem ouviu as palavras, mas não colocou em prática. Ele é igual a um homem que constrói uma casa na areia. E quando a chuva vem, a ruína é total. A casa desabou, foi grande a sua ruína. Então você precisa também julgar o seu fundamento. No que eu estou fundamentado? Eu estou fundamentado na rocha? E estar fundamentado na rocha é fundamentado em Cristo. Você está na rocha de Cristo? Então diga, eu creio em Cristo, eu vivo para Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, eu entreguei a minha vida para Ele. Isso é construir a sua vida em cima da pedra. A tempestade vai vir.
A tempestade vem sobre todos, sobre quem está em Cristo e quem não está em Cristo. O ímpio, a pessoa que está lá no mundo, não quer nem saber de Deus, ele fica doente também. Ele passa por doenças. O crente também passa. O dinheiro acaba para o ímpio e acaba para nós também. Nós temos problemas familiares, igual o ímpio tem. A tormenta vem sobre nós também. Só qual a diferença? A nossa vida está construída sobre uma pedra, e essa pedra é Cristo, é uma rocha. A sua vida não irá desabar. Você não vai desabar, em hipótese alguma, porque o fundamento é Cristo, e Ele é bom. Construir a vida em cima de Cristo significa que o alicerce da minha casa é muito resistente. Nada, nem ninguém poderá abalá-lo. Nada abala quem está em Cristo. Então creia em Cristo e coloque o seu fundamento nele. Não coloque o seu fundamento na areia. Não construa a casa na areia. O que é construir a casa na areia? Não, eu acho que eu tenho dinheiro. E se eu tenho dinheiro, tá bom. Se eu ficar doente, eu pago um médico, pago um plano de saúde. Resolvo. Se eu confio no meu trabalho, tem gente que diz assim, eu confio no meu trabalho, mas pode chegar um dia que você não vai poder trabalhar, você precisa confiar no Senhor. Eu confio nos meus amigos, vai chegar um dia que os amigos não estarão por perto, você precisa confiar no Senhor. Então não confie na areia do dinheiro, na areia da força, na areia dos projetos pessoais, confie no Senhor. Então isso é construir a vida sobre um fundamento sólido, e você precisa julgar se você está nesse julgamento, nesse fundamento, que é Cristo. Então construa a sua vida em Cristo, porque a tempestade pode vir na sua vida, os problemas podem vir na sua vida, doença, falta de recursos, solidão, o luto, crise, se acusado injustamente de alguma coisa. Nós podemos receber tormentas o tempo todo, mas se você está em Cristo, você não será abalado. A Bíblia diz que quem está em Cristo está ancorado. Lá em Hebreus diz que Cristo é a âncora da nossa alma. A gente não conhece muito bem âncora, porque a gente vive num lugar que não tem mar, não vemos navio, e os barcos daqui não têm âncora, são pequenos. Mas o navio ele tem uma âncora, e essa âncora é uma grande peça de ferro, de metal, que quando o navio quer parar, eles lançam a âncora, e aquela âncora segura o navio. A tempestade pode vir lá em cima, mas a âncora sustenta o navio. Então, Cristo é a tua âncora. Quando o teu navio estiver com Cristo bem ancorado, pode o mar se levantar, a tempestade pode ficar violenta, mas você não será abalado. O que a Bíblia diz no Salmo 27? Caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás abalado. Isso é promessa do Senhor. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você passa lutas e conflitos familiares, você passa problema de todo tipo, toda sorte de problemas, mas eu sei que se você estiver com Cristo, você vence todos esses problemas em nome de Jesus. Então, qual é o teu fundamento? E por último, você precisa julgar para receber os ensinos de Jesus. Como assim? Eu preciso ouvir a palavra de Deus, julgar essa palavra, para receber a totalidade dos ensinos de Jesus. Olha o que acontece aqui, no versículo de número 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus estava ensinando e o povo estava ouvindo e julgando. No final da palavra de Jesus, o que eles disseram? Quando ele terminou de falar, a reação deles foi essa: nós estamos maravilhados. O que é um estado de estar maravilhado? O que é ficar maravilhado? O que é estar maravilhado? Há um tempo atrás um meme ficou famoso na internet, né? Uma menininha na escola, perguntaram para ela o primeiro dia: o que você está sentindo? Ela falou: eu estou maravilhada. Essa ideia de, o que é estar maravilhado? Significa que nós estamos admirados a tal ponto, de que não tem nada além dessa experiência que tome conta do nosso coração. Nada é melhor do que essa experiência. Isso é estar maravilhado.
A palavra de Deus maravilha você? A palavra de Deus deixa você maravilhado? Então, ouça a palavra e fique maravilhado com ela, porque Ele é o Deus de maravilhas, é o Deus que faz coisas espantosas, é o Deus que enche o nosso coração, e a multidão ficou assim, quando terminou de ouvir Jesus. Isso aqui é coisa maravilhosa. Também, elas julgaram e disseram, Ele ensina porque Ele tem autoridade. A palavra de Deus, quando é lida, quando é entendida, significa que a autoridade de Deus entra na sua casa, entra na sua vida. Quando você lê a Bíblia com a sua família, Deus fala com vocês todo o tempo. A autoridade de Deus se torna a autoridade da sua vida, ela se torna o rumo da sua casa, porque vocês constroem a sua casa em cima da palavra. Então Jesus tem autoridade, e você fica maravilhado com a palavra, porque Ele tem autoridade, e essa autoridade muda a nossa vida. Quando você está triste, a palavra anima o teu coração. Quando você está desesperado, a palavra de Deus acalma o teu coração. Quando você está em dúvida, a palavra de Deus esclarece o que você tem de fazer. Quando você tem decisões para tomar, a palavra de Deus dá sabedoria para você tomar a decisão correta. Quando você não sabe o que fazer, a palavra de Deus, com sua autoridade maravilhosa, ela ensina você o que você deve fazer. Essa é a palavra, essa é a autoridade, esse é o ensino, que você julga e você diz, isso aqui é bom, isso aqui é de Deus, isso aqui entra no meu coração. Então Jesus convida você para fazer um julgamento. Que julgamento é esse? Você precisa julgar, você precisa aprender a julgar, orar para julgar a tua maneira de viver, como que você está vivendo. Você precisa julgar em que caminho você está, julgar os profetas que pregam a palavra, todos os crentes que estão à sua volta. Você precisa julgar qual é o teu fundamento, se é areia ou se é pedra. E você precisa julgar a palavra de Deus, para que ela entre no seu coração em toda a sua totalidade, e faça a mudança que precisa fazer na sua vida. Encerramos o Sermão do Monte, terminamos hoje o sermão mais importante de Jesus, e ele termina com essa questão: aprenda a julgar, ouça, e saia daqui com uma decisão concreta no seu coração: eu quero seguir ao Senhor. E se você quer entregar o seu coração ao Senhor, quer colocar a sua vida em Cristo, quer colocar a sua casa, a sua família, no fundamento que é Cristo, quer andar pelo caminho estreito, eu quero convidar você a sair do caminho largo e vir para o estreito. E se você quiser, fique de pé e diga assim: eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero andar no caminho estreito. Se você já está no caminho estreito, levante, diga assim: eu estou no estreito, eu estou nesse caminho, no fundamento de Cristo, e eu quero seguir o Senhor todos os dias da minha vida. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra agora, e nós entendemos que precisamos usar a nossa mente, o nosso intelecto, para entender as verdades do Senhor para nós. Nós entendemos que temos que tirar os pecados nossos, para poder ajudar as pessoas a vencer os pecados delas. Nós temos que analisar a nossa maneira de viver, nós temos que analisar o que ouvimos, nós temos que analisar em que fundamento nós estamos, e temos que analisar a palavra do Senhor, e receber essa palavra, com toda a sua força e totalidade na nossa vida. E Senhor, nós queremos caminhar pelo caminho estreito, nós queremos construir a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, porque quando isso acontecer, nós venceremos todas as tempestades que porventura sobrevirão a nós. Nós queremos construir a nossa vida em Cristo, e os meus irmãos que estão agora em pé, estão declarando: Senhor, nós precisamos do Senhor, que o Senhor construa a nossa vida no Senhor, na força do Senhor, no fundamento sólido da Escritura, que nós possamos resistir às tentações e às provações da vida, porque a nossa vida está bem fundamentada no Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão aqui, cada pessoa que está aqui, desde o menor até o maior, o mais idoso até o mais novo, que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, dando para elas o fundamento de Cristo, para que elas caminhem no caminho estreito, passem pela porta estreita e construam a sua vida em cima do Senhor e dos seus ensinamentos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela trouxe paz ao nosso coração,
confronto para o nosso coração, e está chamando as pessoas ao arrependimento agora, Senhor, para caminharmos juntos no caminho estreito. Eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ensinando a julgar da maneira correta, a receber as coisas, a analisar e receber para o nosso coração aquilo que é da vontade do Senhor. Fica, Senhor, com o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós intercedemos agora especialmente, Pai, pela nossa irmã Zeneide, pela Olívia, pela família da Oneide. Que o Senhor console os corações. Intercedemos também pelo seu Eldo, que está hospitalizado, que o Senhor tenha misericórdia dele, em nome de Jesus. Cuida dele, Senhor. Intercedemos pelos enfermos, intercedemos pelas pessoas que estão desanimadas, desesperadas, em crise. Que o Senhor, neste momento, dê paz aos seus corações. E que a nossa semana seja uma semana de bênçãos, vivida na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, de entrega do nosso culto, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, estejam conosco, a Igreja de Cristo reunida aqui, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão, e que Deus te abençoe ricamente.